Nessa aula vamos complementar o estudo sobre o Enhanced Input, vendo na prática como funcionam todos os triggers e modifiers. Vamos entender exatamente quando as ações disparam e como o valor do input é transformado antes disso acontecer. Aqui a ideia é observar o comportamento real de cada um, pressionar, segurar, soltar e combinar teclas. Entendendo isso, você passa a ter o controle total sobre as entradas do seu jogo, seja para algo simples ou para sistemas mais avançados, como combos, habilidades carregadas e camadas de controle. Mas vale lembrar que os triggers e modifiers são sistemas adicionais. Eles existem para facilitar e padronizar comportamentos de inputs, mas não são obrigatórios. Se o desenvolvedor quiser, ele pode programar toda essa lógica manualmente, seja em blueprints ou C++. A diferença é que aqui a Unreal já entrega essas regras prontas, organizadas e integradas aos sistemas de input. Vamos entender. Para visualizarmos os exemplos, preparei esse pequeno esquema com widgets e print strings conectados à tecla W do teclado. Então, quando eu me mover para frente, irá mostrar como que o evento está se comportando. Podemos abrir o arquivo do input dando 2 cliques no evento e vamos começar entendendo sobre esses triggers. Eles são responsáveis por definir a regra de disparo da ação. Imagine que você precisa fazer uma lógica que será necessário segurar um botão para fazer funcionar. Em vez de criar lógicas com blueprints para resolver este problema, você pode agora definir esse trigger como hold e utilizar esse sistema aqui para auxiliar como base para desenvolver mais rápido. Antes de alterar, perceba que o sistema padrão não utiliza todos esses eventos. Apenas o start, que é quando começa a pressionar, o trigger, que fica acionando enquanto estiver pressionando, e o completed, que é quando finaliza o ciclo. E isso já é suficiente para criar todo tipo de lógica. Se alterar o trigger para hold, irá mudar a forma que o evento trabalha. Irá incluir agora as funcionalidades do ongoing e o cancelled. Com o hold, aqui a ação só se torna válida depois de um tempo segurando o botão. Para ver melhor, vou definir que preciso segurar o botão por 3 segundos. Quando eu pressiono a tecla, ele entra em start e logo depois em ongoing durante o tempo definido. Quando esse tempo é alcançado, o trigger começa a disparar. E ao soltar a tecla, ele finaliza em completed. Se eu começar e soltar antes do tempo completar, irá acionar o evento Cancel. Esse trigger é perfeito para ações que precisa segurar para carregar algo. Um detalhe importante é a opção One Shot. Quando ela está ativada, o trigger acontece apenas uma vez no momento em que o tempo é atingido, evitando disparos contínuos indesejados. É muito bom ter todos esses controles já por aqui, permite muito mais controle sobre o comportamento da ação. Também existe a opção de o tempo ser afetado ou não pela dilatação do tempo, o que é importante para jogos com slow motion. Já o Actuation Threshold define a intensidade mínima com que o botão precisa ser pressionado para que o input seja considerado válido. Por padrão, ele vem em 0.5. No teclado, isso praticamente não faz diferença, já que as teclas não possuem variação de força. Mas em controles analógicos, como o R2 do DualSense, esse valor define o quanto o gatilho precisa estar pressionado para que o evento seja acionado. E se quiser apenas adicionar essa funcionalidade da intensidade ao pressionar o botão, pode utilizar o trigger down. Nele, o único parâmetro que é adicionado ao sistema de entrada é o Actuation Threshold. Muito importante saber que pode adicionar este controle. O próximo é o Hold e o Release. Esse funciona como um carregamento que só se concretiza no momento em que você solta o botão. Enquanto a tecla está pressionada, o input fica em ongoing. Se você soltar antes de atingir o tempo mínimo, a ação é cancelada. Se você segurar o tempo necessário e soltar depois, aí sim o trigger dispara seguido do completed. Esse comportamento é ideal para arcos, lançamentos ou ataques que dependem do momento exato da liberação do botão. Depois temos o Pressed. Esse é instantâneo. No momento que a tecla é pressionada, ele dispara o Started, Triggered e o Completed, praticamente no mesmo frame. Não existe estado contínuo aqui. É o tipo de trigger ideal para ações simples e imediatas como pular, interagir ou confirmar algo. Em seguida vem o Released.
Nesse caso, pressionar a tecla não executa a ação. Ao pressionar, ele entra em Started e Ongoing. O trigger só acontece no momento em que a tecla é solta, seguido do Completed. Esse comportamento é útil quando a informação da ação deve acontecer apenas na liberação do botão, como em arremessos, disparos ou habilidades carregadas. Agora, o Pulse. Esse trigger dispara repetidamente enquanto o botão estiver pressionado. Ao pressionar a tecla, o trigger dispara uma primeira vez e depois continua disparando em intervalos definidos pelo valor do intervalo. Enquanto a tecla estiver pressionada, ele continua pulsando. Quando você solta, a ação interrompida normalmente entra em cancelado. O Trigger Limit define quantas vezes esse pulso pode acontecer. Se for 0, ele pulsa infinitamente. Mas se tiver um valor definido, ele para após atingir esse limite. Esse trigger é excelente para metralhadoras, dano contínuo ou ações que acontecem em ciclos. O próximo é o Tap. Aqui o sistema exige que o botão seja pressionado e solto dentro de um intervalo de tempo específico. Se você segurar tempo demais ou não repetir o toque dentro do tempo configurado, a ação é cancelada. Quando o tap acontece corretamente, o trigger dispara e a ação é concluída. Esse trigger poderia ser perfeitamente utilizado para aquele poder de Dragon Ball, onde os jogadores tinham que disputar apertando os botões rapidamente. Ou qualquer outra mecânica baseada em rapidez e ritmo, como disputas de força, escapar de um agarrão ou abrir uma porta sob pressão. Agora o Core Deduction. Esse trigger exige que outra input action esteja ativa ao mesmo tempo. Ou seja, para que a ação funcione, você precisa estar pressionando uma segunda ação em conjunto. Não vai dar para ver muito bem, mas por exemplo, vou definir para que a ação só seja acionada se eu estiver segurando a ação de correr também, que está definido no Shift. Se a ação principal for pressionada sozinha, nada acontece. Só dá certo quando são as duas teclas juntas. Isso é extremamente útil para criar camadas de controle, como segurar um botão para acessar um conjunto alternativo de habilidades ou comandos, tipo abrir o inventário com Alt I. Por fim, o combo. Esse trigger exige uma sequência específica de input actions dentro de uma janela de tempo. Você define quais ações fazem parte do combo e quanto tempo o jogador tem para pressioná-las na ordem certa. Se a sequência for executada corretamente, o trigger dispara. Se o tempo estourar ou a ordem for quebrada, a ação é cancelada. Esse trigger é base para jogos de luta, comandos especiais e sistemas avançados de habilidades. Agora que entendemos sobre como modificar os triggers, vamos para outra metade da equação, que são como modificar os valores que saem do evento com esses modifiers. Você pode escolher, por exemplo, um valor boolean, um eixo de uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Se a ação for do tipo boolean, o evento simplesmente retorna verdadeiro sempre que a condição do trigger for atendida. Isso é ideal para ações como pulo, interação ou qualquer comando binário. Se for um eixo 1D, o evento retorna o valor 1 de um único eixo, geralmente utilizado para gatilhos analógicos ou controles de intensidade. No eixo 2D, você passa a trabalhar com dois eixos ao mesmo tempo, como movimento ou direção usando teclado ou controle. E no eixo 3D, o input retorna três valores, normalmente utilizado para vetores mais complexos, como direção em espaço tridimensional. É a partir deste action value que os inputs modifiers entram em cena, ajustando esses valores antes deles chegarem na lógica do jogo. Ou seja, os modifiers são responsáveis por alterar o valor da ação antes dele chegar nos triggers. Eles moldam o sinal, ajustando a sensibilidade, direção e comportamento. O Dead Zone cria uma área morta dentro de um eixo analógico. Enquanto o valor estiver dentro desta área, nada acontece. Isso é essencial para evitar drift e controles. O Negate inverte o valor do input, multiplicando por -1. É um modificador clássico para inverter o eixo de câmera ou direção. O Swizzle Input Axis Value altera a ordem dos eixos. Ele permite reorganizar como os valores X, Y e Z são aplicados, sendo muito utilizado em setups de movimento com o teclado.
O Fav Scaling ajusta automaticamente o valor do input de acordo com o Field of View, garantindo que a sensibilidade aparente não mude quando o campo de visão é alterado. O Response Curve Exponential altera a resposta do eixo de forma não linear, permitindo mais precisão em movimentos pequenos sem perder velocidade nos movimentos grandes. Basicamente aplica uma curva exponencial simples aos valores de entrada, por eixo. O Response Curve User Defined leva isso ainda mais longe, permitindo definir uma curva personalizada para o comportamento da entrada. O Scaler multiplica o valor do input por um fator definido, sendo amplamente utilizado para ajustar sensibilidade e intensidade. O Scale by Delta Time garante que o input se comporte de forma consistente, independentemente do frame rate. O Smooth suaviza mudanças bruscas no valor do input ao longo do tempo, criando transições mais naturais. E por último, o Two World Space converte valores de eixo para espaço do mundo, permitindo usar o input diretamente em funções que trabalham nesse espaço. Em breve irei começar novas playlists criando jogos do zero e teremos vários exemplos utilizando essas variações de gatilhos e modificadores. Acompanhe, mas faça experimentos que você irá entender bem melhor esses sistemas que o Enhanced Input oferece. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!